Então, boa noite. Retomando nosso conteúdo, que é sobre a compra e venda. Praticamente a nossa matéria do semestre está encerrando, né? Nós temos aqui, para terminar, as cláusulas especiais, falar da prelação, que é também chamada de preferência, da venda com reserva de domínio e da venda sobre documentos. Depois, nós temos o contrato de permuta, que tem apenas um artigo, e, por fim, o contrato estimatório, que irá trabalhar com 4 artigos. Né? Então, assim, nosso conteúdo está bem adiantado. E aí, já me adiantando para vocês, não sei quem teve curiosidade de olhar aqui, no EAD, enquanto vocês estavam na semana da prova, eu postei uma videoaula para vocês, que é sobre o contrato preliminar, tá? E a matéria que vai cair na terceira VA é a matéria que vem aqui da parte de extinção de contratos, compra e venda, troca, permuta e contrato estimatório. Tá? Então, ela começa aqui na extinção de contratos até a aula que a gente encerrar o semestre. Tá? E cuidado com os fóruns. Tem um fórum aí do Mercador de Veneza também para vocês fazerem. E então, a partir da semana que vem, eu vou dividir essa aula nesses 2 momentos. No primeiro momento, eu vou estar falando dos conteúdos e no segundo momento, a gente vai estar comentando os fóruns. Eu vou estar postando mais 2 fóruns da terceira VA, cada um vai ficar valendo 15 pontos. Bom, o que seria o direito de preempção ou preferência? Resumidamente, a preempção, ela obriga o comprador, na hora que ele for vender a coisa, ele é obrigado a oferecer essa coisa a quem vendeu para ele. E muitos não sabem disso, né? Então, veja bem, a preempção é uma cláusula incerta ao contrato de compra e venda, portanto, ela não precisa ser escrita, ela decorre da lei. Quando eu compro alguma coisa de alguém, por exemplo, eu comprei um carro do Pedro, se eu for resolver esse carro, por força da lei, do artigo 513, eu sou obrigada, quando eu for vender esse carro, oferecer primeiro para quem me vendeu, que seria o Pedro. Vamos ler, então, o artigo que ele diz. A preempção ou preferência, e preempção e preferência também é conhecido como prelação, tá, gente? Então, são sinônimos. Preempção, preferência e prelação. Então, a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. O que significa esse tanto por tanto? Se eu quero exercer meu direito de preferência, que eu vendi a coisa, por exemplo, para a Maria, e eu sei que a Maria está vendendo esse objeto, para eu exercer esse direito de preferência, eu vou pagar por ele o valor que ela está oferecendo pelo objeto, né? O que pode ser um valor do mercado. Então, ele é diferente, cuidado com isso, da retrovenda, que é a cláusula de resgate. Na retrovenda, que está lá no artigo 505, ela é uma cláusula que tem que ser expressa no contrato, ela não é presumida. Então, ela não é tácita, ela não decorre da lei. Se não tiver a cláusula da retrovenda, não obriga a parte, né, a vender de novo, o comprador a vender de novo aquele objeto para o vendedor. E a cláusula de resgate, ela só existe para imóveis no período de 3 anos. Resumidamente, a cláusula de retrovenda seria quando eu vendo minha casa para Maria e eu me reservo o direito, se eu vir a arrepender dessa venda, né, nesse período decadencial de 3 anos, que é o máximo, eu querer comprar esse imóvel de volta. Então, a retrovenda, ela vincula as duas partes só em razão ao imóvel, só referente a imóvel, quando a outra parte quer exercer o direito de ter este bem de volta, certo? Bom, então, só que
o artigo 505, ele é claro em dizer que a retrovenda não se presume, ela tem que estar escrita, né, na lei, no contrato. É diferente da prelação. A prelação, ela abrange tanto imóveis como móveis, e que ela seria o direito do vendedor reaver aquele bem no caso de o comprador querer vender. É diferente. Enquanto na cláusula de retrovenda, o vendedor, ele pode querer comprar a coisa de volta, é um direito do vendedor a qualquer momento ele querer esse bem de volta nesse período de 3 anos. Está passando. Oi? Desculpa. Na cláusula de prelação é diferente. Na prelação é um direito do comprador vender quando ele quiser. Então, o vendedor não tem direito de exigir aquele bem num período X, quando ele se arrepende da venda. Não é assim. Então, na prelação é quando, e se o vendedor, o comprador, né, resolver vender aquele objeto, ele teria a obrigação de oferecer primeiro para quem lhe vendeu. Bom, o parágrafo único, então, do 513 vai dizer o seguinte: o prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se for imóvel. Então, durante esse período, se o comprador resolver vender um carro, que seria um móvel, por exemplo, automóvel, no período de 180 dias, ele tem que oferecer primeiro para quem lhe vender. Se for imóvel, ele é obrigado, nesse período, se ele for querer vender, ele tem que oferecer primeiro também para quem lhe vendeu. E é por um período de 2 anos. Então, ele fica obrigado pela prelação, no caso de imóvel, por 180 dias, no caso de imóvel, por 2 anos. 514. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa. Então, por exemplo, eu fico sabendo que eu vendi meu imóvel para Maria, não há ali no nosso contrato, não foi feito cláusula de retrovenda, mas eu fico sabendo que Maria, 1 ano e meio depois que eu vendi o imóvel para ela, ela quer vender o imóvel. Tá? E é uma prática no mercado, ninguém sabe que existe essa prelação em preferência, oferecer e quem comprar vendeu, né? E aí eu sou informada, e hoje é muito fácil, porque as pessoas oferecem às vezes em site, Instagram, alguma coisa assim. Fiquei sabendo que ela está vendendo. Eu tenho o direito de exercer meu direito notificando. Olha, fulana, eu quero comprar o bem. Aí ela vem e fala, não, mas eu já negociei com o Paulo, nós estamos em negociação. Sinto muito. Quanto foi o preço que você combinou com o Paulo? Foi tanto? Então, você vai ter que fazer tanto por tanto para mim, por força do 513. Você vai ter que desfazer o negócio com o Paulo. E ela vem falando, não, mas nós já estamos, já começamos a negociação, a tratativa. Simplesmente ela vai ter que resolver esse problema de tratativa com o Paulo e exercer o que está na lei, que é o direito de preferência de quem vendeu o objeto para ela. Certo? Outro detalhe aqui, gente, é quanto ao preço. Enquanto na cláusula da retrovenda, quando tem essa cláusula de retrato, né, que é a chamada de resgate também, eu não sou obrigada a pagar tanto por tanto. Como é um direito do vendedor se arrepender e querer o bem de volta, ele é obrigado a pagar o que ele recebeu corrigido e mais benfeitorias eventuais que houver sido feitas no imóvel. Então, lembrando que o resgate só se refere a imóvel. E é um direito do vendedor a qualquer momento, neste período de 3 anos, se for no caso da lei, usar a lei como esse período, rever essa coisa, certo? E aí, quando ele vai rever, ele não é obrigado a pagar o valor do mercado ou o valor que foi oferecido pelo objeto por outro comprador. Ele é obrigado a pagar o valor que ele recebeu corrigido monetariamente e eventuais despesas que tivessem sido despendidas ali com o imóvel. Na preempção, não funciona dessa forma. Na preempção, voltando a repetir,
O comprador, a qualquer momento que ele resolver vender, ele pode vender. Ele não é obrigado se o vendedor querer em determinado X rever bem. Não. Se o comprador resolver vender, ele é obrigado a oferecer primeiro ao vendedor. Se a coisa for móvel no período de 180 dias, ele fica com essa obrigação. Se for imóvel, por 2 anos. E eu, vendedora, que quero comprar aquilo de volta, eu tenho que pagar o preço do mercado ou o preço que está sendo negociado com outra pessoa, que é o tanto por tanto. Bom, o 515 vai falar disso, que diz assim: aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais o preço encontrado ou ajustado. Então, essa é uma diferença importante entre a preempção e a retrovenda, a questão do preço. Enquanto na preempção eu pago o preço do mercado ou o preço da negociação, que é vigente ali entre as partes, né? Na época, por exemplo, imóvel valoriza. O imóvel que você pagou 200 mil em 2 anos, se o mercado estiver valorizando, né, ele pode estar valendo aí até 400 mil. Agora, então eu ficaria obrigada a pagar o valor do mercado ou o valor da venda dele. Agora, no caso do resgate, se eu recebi 200 mil pelo imóvel há 2 anos e eu quero resgatar esse bem de volta, eu vou restituir esse valor corrigido. É diferente, tá? Bom, 516, ainda na preempção, ele diz assim: inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias e no imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver cientificado ou notificado o devedor. Então, veja bem, cuidado para não confundir esses prazos aqui. O comprador, ele fica obrigado por lei, no período de 180 dias, caso ele resolva vender aquele bem, a oferecê-lo primeiro a quem ele vendeu, se for móvel. Se for imóvel, ele fica obrigado, pela preempção, a oferecer primeiro a quem ele vendeu pelo período de 2 anos. Só que, ao oferecer, e para oferecer tem que ter ciência da outra parte, né? O que se dá por meio de uma notificação. Então, eu aviso fulano: olha, aquela casa que você me vendeu, eu estou vendendo. Você quer comprar? A partir do momento que eu notifiquei quem me vendeu, essa pessoa, se o objeto for móvel, ela tem que manifestar, né, que quer aquele objeto no período de 3 dias. No caso de sendo imóvel, ela tem 60 dias para manifestar se ela tem interesse naquele bem ou não. Eu acho imóvel o prazo muito longo, porque na prática do mercado, dependendo da época como a gente está vivendo, é muito difícil você conseguir vender em imóvel. Em determinados momentos do mercado que está em crise, é difícil você conseguir comprador. E aí, você fica obrigado numa cláusula dessa a oferecer para o vendedor, e ele tem o direito de, por 2 meses, pensar se ele vai querer aceitar ou não. Em 2 meses, num mercado em crise, você pode perder excelentes negócios por conta de uma cláusula dessa, né? Que fica aí a pessoa, às vezes, pensando: será que eu quero? Será que eu não quero? E ele não é obrigado a responder antes, porque a lei dá a ele esse direito de 60 dias. Se não fizer essa manifestação nesses períodos de 3 dias para móveis, 60 dias para imóveis, o direito do vendedor, ele caduca. Então, ele não pode mais reclamar a sua prelação. Bom, o 517 vai dizer o seguinte: quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo, se alguma das pessoas a quem ele toque perdeu ou não exerceu seu direito, poderão as demais utilizá-los na forma sobredita. O 517, um dos casos que a gente tem aí no caso da relação solidária, né?
se as partes são solidárias, credores solidários, devedores solidários, e um deles não puder exercer esse direito de prelação ou não quiser exercer, por exemplo, em caso de sociedade, por exemplo, em caso de herança que tem 3 herdeiros, aí um dos herdeiros teria prelação, mas ele também não se manifesta. Qualquer um deles tem direito de manifestar, mas ele vai manifestar pelo todo. Não tem como, por exemplo, eu sou sócia de mais 2 pessoas e de um imóvel. E eu vendi esse imóvel para o Paulo. Eu e esses 2 sócios, né, que a gente tinha uma sociedade desse imóvel, éramos 3 proprietários desse imóvel, e eu vendi esse imóvel para o Paulo. E aí, o Paulo, em 1 ano e meio, resolve vender o imóvel, e eu tenho interesse de comprar o imóvel de volta. Aí eu vou falar com os 2 outros, né, que eram sócios comigo, proprietários, e falo, gente, vamos exercer a prelação e tal. Eles falam, não, nós não temos interesse, ou nem se manifesta. Qualquer um que tem direito de prelação tem direito de exercê-lo. Só que se sou eu que estou exercendo, eu tenho que pagar todo o valor. Eu não posso querer invocar que, como a minha parte era 1/3, para eu ter direito do imóvel de volta, eu pago só 1/3 e o vendedor que se vire para cobrar dos outros 2. Aí seria até injusto, né? Então, se eu quero exercer, tudo bem, mas você responde pelo todo. Tá? E aí você fica com o imóvel só no seu nome, né? Se os outros 2 quiserem exercer o direito de prelação, eles que lutem. Eu vou botar essa frase agora, eles que lutem. Ou seja, eles que entram com uma ação pedindo que seja reconhecido o direito deles. Bom, 518 diz assim, responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má-fé. Olha o tanto que é sério a prelação. Se eu tenho direito de preferência sobre determinado bem que eu vendi e o comprador vende para outra pessoa sem me avisar, desrespeitando meu direito de preferência, eu tenho como entrar com uma ação de perdas e danos contra ele. Eu posso pedir, por exemplo, para anular o negócio que ele fez com outra pessoa, né? Se essa outra pessoa sabia disso e aí ela presumiria aí a sua má-fé, aí eu teria que provar que ela sabia, né? E o que não é impossível, porque para eu ser dona de uma coisa, a coisa tem que estar no meu nome. Então, se ela está adquirindo esse objeto, na hora que você puxa, você vê ali quem seria o antigo vendedor, né? Quem foi que vendeu, o antigo dono da coisa. Lembrem que na norma de introdução ao Código Civil, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece, tá? Então, eu tanto posso anular esse contrato, a depender do caso, né? Se provar que o comprador agiu de má fé porque ele sabia que eu tinha vendido, então eu teria o direito dessa preferência. Eu posso entrar com danos materiais, né? Com as despesas que eu tive gastos para exercer minha preferência, até danos morais. Se em razão do descumprimento dessa preferência for por motivo de preconceito, né? E eu tendo provas disso, olha, ele não vendeu para mim de novo porque ele falava que eu era assim, assim, assim. E aqui, ó, o que ele colocou no WhatsApp em razão disso? Então, assim, perdas e danos é bem abrangente, né? Vai depender de cada caso. Por conta do descumprimento da prelação, a parte que foi desrespeitada, ela tem direito de pedir indenização em razão disso. Bom, 519 diz assim, se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Expropriação é um instituto
da matéria de direito administrativo, certo? Como o direito administrativo não tem um código administrativo, ele usa leis esparsas, né? E a hermenêutica civil, tá? na sua aplicação. E um dos artigos que a gente trabalha é exatamente isso aqui, a questão da expropriação. O que é expropriação? É quando a administração pública, lembrando que vocês estudaram em Civil 1, a administração pública ela é composta pela direta, que é conhecida como União, Estados, Distritos Federais, Municípios e Territórios, se houvesse, e a administração pública indireta, que a gente teria aí fundações, autarquias, né? E assim por diante, as empresas estatais. Bom, o que ele está dizendo? Qualquer ente da administração pública, ele pode desapropriar uma coisa, a administração pública direta, ela pode desapropriar alguma coisa. E ela desapropria no fundamento da função social do Estado. Ou seja, o Estado, quando ele age em prol do bem comum. Tudo que o Estado faria, compreenda-se Estado aí com letra maiúscula como o governo, né? Não o Estado membro, mas o Estado, a União. Tudo que o Estado quando ele age em prol do bem comum. Então, vamos pegar um exemplo que a gente teve aqui em Anápolis, né? A desapropriação de chácaras, de casas, para a construção ali do Porto Seco, da Ferrovia Norte-Sul, né? Para a construção ali da Estrada de Ferro. Então, o que ele faz? Ele pega a sua casa ou a sua chácara, te envia uma notificação falando que por interesse coletivo, e aí vem um detalhe, quando houver um conflito, interesse público com o particular, prevalece o público. Então, repetindo, tudo que a administração faz, ela faz para o bem comum, para o bem público. Aí ela fala, olha, você tem tantos dias aí para sair do imóvel, porque ele vai ser expropriado. Aí começa um processo de desapropriação. Ele paga, para ele poder fazer isso, ele tem que pagar o imóvel, só que ele paga o valor que ele entende ser o valor correto, né? Nós temos casos aí de imóveis com benfeitorias no mercado avaliado com, sei lá, 800 mil, e que, por força da desapropriação, o Estado pagou 300 mil. E aí, nesse caso, o que você faz? Você levanta parte do dinheiro e continua respondendo esse processo, questionando o valor, né, do que não foi pago, que você entende que seria a mais. Um processo desse leva uns 13, 14, 15 anos para ser resolvido. É tudo lindo, né? A parte processual nessas ações desse tipo. Bom, aí o que acontece? Só que aí veio o Estado, desapropriou a chácara da Maria, por exemplo, falando que ali ia passar, por exemplo, a Estrada de Ferro. Maria não teve opção, o Estado fez o depósito na conta do valor do bem avaliado e já deu 30 dias para ela sair. Se não sair, passa o trator em cima. Beleza, aí ela saiu. Só que ela ficou observando que não começa a construção da ferrovia. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, nada. Passa um ano, nada. 1 ano e meio, nada. Aí, o que eu sugiro que ela faça? Ela veja nos órgãos responsáveis o projeto de desapropriação. Porque tudo que a administração faz tem que ser motivado. Ou seja, ela tem que colocar no papel os motivos de fato de direito que justificam o ato dela, no caso da desapropriação. O que levou aquele ato? Ela está vinculada àquele projeto, aqueles motivos que ela colocou ali que justificam a desapropriação do imóvel da Maria, por exemplo. E se Maria pegar esse documento, que tem que ser público, porque tudo que a administração faz, ela tem que ser público, ele é voltado para o público, aí ela pega aquele documento e lê e fala, uai, mas aqui, ó, ela desapropriou para a Estrada de Ferro e aqui fala que teria que ficar pronto em 3 meses depois da desapropriação. E já tem 1 ano e meio e não foi nem iniciadas as obras.
A gente tem tanta situação assim no Brasil, gente, é muita coisa assim, de desapropriação que não dá início nem às obras. A Maria teria direito, então, de pedir aquele bem de volta. E aí vem um detalhe, né? Ela vai pedir o mesmo critério de avaliação que o Estado teve quando pagou para ela aquele valor que ele entendia devido, né? Logicamente que ela não vai pagar o que ela recebeu corrigido, porque não é retrato. Ela vai pagar o valor da época, tá? E esse valor da época, que é o valor do mercado, depende, olha o nome, se é o valor do mercado, vai depender do mercado. Se ele está em alta ou se ele está em baixa, porque pode até ser que esse imóvel vale até menos do que o que ela recebeu, né? Então, é o que ele está falando aqui no 519, ou seja, resumindo, eu tenho direito de prelação até contra a administração pública. Quando ela tira um bem, né, meu, por desapropriação, então ela não tirou, ela pagou compulsoriamente uma coisa que eu não queria vender, né? Ela comprou compulsoriamente algo que eu não queria vender. Então, ela também ficou obrigada, no caso de imóvel, por 2 anos, certo? No caso do móvel, por 3 meses. Bom, 3 meses não, 6 meses, que são 180 dias. E, por fim, o 520, ele diz que o direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Essa é uma diferença. É outra diferença. A retrovenda, ela passa para os herdeiros, para os sucessores. A prelação, não, ela é personalíssima. Então, se o proprietário que vendeu não exerceu seu direito de preferência e vira a morrer, por exemplo, os herdeiros não têm direito de reclamar essa preferência. Então, vamos lá, repetindo. A preferência decorre da lei, está no 513. A retrovenda, ela tem que estar escrita. Ela decorre da lei, mas só é válida se ela tiver cláusula expressa prevendo retrovenda por força do artigo 505. Na prelação, eu pago tanto por tanto, ou seja, o valor que está sendo pedido pelo comprador, conforme o mercado. Na prelação, na retrovenda, eu devolvo o que eu recebi corrigido e mais benfeitorias. Outra diferença, a prelação é um direito do vendedor, mas a escolha do comprador, a depender do comprador, porque o comprador resolve se vai vender ou não a seu bel prazer, a sua vontade. Na retrovenda, é um direito do vendedor a depender dele mesmo. Dele mesmo exercer. Não depende do comprador querer vender, certo? E a outra diferença é que, enquanto na preempção ela é personalíssima, a retrovenda não seria personalíssima. Então, ela repassa os direitos para os sucessores. Bom, pessoal, fui avisada aqui que eu tenho mais uns minutinhos. Se cair, é o prazo de gravar a aula e a gente retorna no segundo horário, tá bom? Bem, continuando aqui, terminamos, então, essa parte aqui da preempção ou prelação e vamos entrar agora da venda com reserva de domínio. Gente, o próprio nome já fala. Venda com reserva de domínio. Ou seja, eu vendo algo para alguém, mas enquanto essa pessoa não me pagar esse objeto, ela não é dona. Ela só é dona depois que ela pagar tudo. Por isso que é uma reserva de domínio. Lembrando que eu uso a expressão domínio, porque a compra e venda, por natureza contratual, por força da relação jurídica contratual, ela repassa propriedade. Então, a partir do momento que eu quis comprar alguma coisa de alguém, e lembrando que ele é um contrato consensual, né? Eu não preciso entregar o objeto para ser dona. Aliás, eu não preciso ter o objeto na minha posse para eu ser dona. O simples fato de eu querer comprar alguma coisa, a pessoa quis me vender, eu já sou dona. Se o objeto está na minha posse ou não,
Isso é uma questão do terceiro degrau de execução para que esse objeto chegue para mim. Mas, como o contrato perfeito é acabado, ofereceu, eu aceitei, já sou dona, porque ele transfere propriedade. Na cláusula de reserva de domínio, não é bem assim. Eu compro a coisa, mas enquanto eu não pagar toda a parcela, eu não sou dona, porque tem essa cláusula, certo? Então, ela está sob uma condição suspensiva. Qual é a condição suspensiva? A condição é o evento futuro e incerto, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar tudo, né? Às vezes, não depende só de mim, depende de outros elementos. Por isso que essa seria a justificativa de ter uma cláusula dessa com reserva de domínio. E esse evento futuro incerto, ele é suspensivo. Essa condição, ela é suspensiva, ou seja, ela suspende o direito. Direito de quê? De eu ser dona da coisa enquanto não observar essa cláusula. Bom, essa venda com reserva de domínio, essa cláusula, só é possível ser colocada em contratos de bens móveis. Cuidado com isso, gente. Só para bens móveis é que eu posso fazer cláusula com reserva de domínio. Isso é muito comum na venda de carro entre particulares, né? Lembrando que a gente está falando de Código Civil, não de CDC. Então, carro, moto, maquinário, né? Coisas móveis que têm um valor considerável e que o comprador não tem o dinheiro, por exemplo, para pagar à vista, e aquilo é feito em parcelas, as partes combinam, não, você me paga todo mês R$2.000 em 20 vezes. Beleza, as partes negociam o que quiser, isso é um contrato legal, justo, né? Você querer vender algo parcelado, sem que isso incorra em financiamento. Veja bem a diferença. Aqui não é financiamento, aqui vendeu, só que essa venda está com reserva. No financiamento, você não é dono. Você alienou o objeto. Você só tem posse do objeto. Então, vou fazer um paralelo entre os dois para a gente entender os efeitos jurídicos disso aqui. Vou começar o que vocês conhecem na prática aí, que é o que se chama de financiamento. Eu vou numa concessionária de veículos, quero comprar um carro X e não tenho dinheiro para pagar à vista, e eu vou e financio esse carro pelo CDC, né? Em 20 vezes. Parcelas aí de R$3.000, né? R$3.000 por mês em 20 vezes. Beleza. Como eu fiz um contrato de alienação, eu não comprei o carro, eu alienei o carro. O que significa? Significa que eu não sou proprietária do carro, eu só tenho a posse dele. Então, se eu não vir a pagar qualquer uma das parcelas desse carro e elas se acumularem, dá direito para a financeira, que é a verdadeira dona, porque o que a financeira faz? Ela pega, paga o lojista, né? E fica como dona do carro, mas ela pega o dinheiro que ela pagou por você, que na verdade ela te emprestou, e cobra de você esses juros. Então a dona do carro é ela. Mesmo que o carro venha no seu nome no documento. E aí, você não paga a parcela. Ela tem direito de fazer busca e apreensão do veículo? Tem. E aí, você está devendo parcelas, depois que você pagou 7 parcelas, você não conseguiu continuar, está devendo 3 parcelas seguintes, né? Pagou 7. Ela tem direito de fazer busca e apreensão do veículo e mais, exigir o pagamento das 3 em atraso e das demais a vencer, sob pena de não te entregar o objeto. Porque o objeto é dela. Então, você não é dono porque não é contrato de compra e venda. É contrato de alienação fiduciária, conhecido como financiamento. Certo? Ou chama aí na praça de financiamento. Então, esse é um caso. Quando você vai lá na concessionária e compra através da financeira. Essa cláusula de reserva de domínio é outra situação. Eu tenho meu carro, quero vender para o Pedro,
meu carro vale lá 30 mil e o Pedro tem interesse em comprar, mas ele não tem o dinheiro. Aí ele fala, eu vou te pagar 10 mil e os 20 mil, queria que você parcelasse em 20 parcelas de 1.000. Aí eu falo, não, beleza, tudo bem, 20 parcelas de 1.000. Só que eu vou colocar uma cláusula aqui com reserva de domínio. Se você atrasar 3 parcelas, eu vou pegar o carro de volta. Aí ele, tá, tudo bem. Então, veja bem, eu vendi o carro para ele, vendi. Enquanto ele estiver pagando tudo certinho, ele é dono. Ele só deixa de ser dono, que ele volta para mim. Por isso que a propriedade dele é reservada. Por enquanto, essa propriedade é reservada a meu favor, enquanto ele não me pagar tudo. Aí ele não paga, eu tenho direito de pegar esse carro de volta também por busca e apreensão, tá? Porque, por enquanto, a propriedade está reservada para mim e não para ele. Só que são institutos diferentes. No primeiro exemplo que eu dei, a pessoa só tem o carro financiado, só tem a posse. No segundo, há uma bifurcação da propriedade entre o comprador e o vendedor. Mas essa propriedade está reservada, a princípio, para o vendedor, enquanto o comprador não cumprir determinadas cláusulas. Isso seria a reserva de domínio, certo? Bom, já adiantando, então, aqui o artigo 521, ele vai dizer que na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. Então, nós temos os requisitos aí. Por exemplo, professora, eu poderia fazer uma cláusula de reserva de domínio por descumprimento de uma outra cláusula específica que não seja o pagamento? Por exemplo, se a pessoa, eu vendo a coisa para alguém, mas eu ponho a cláusula com reserva de domínio, se ela não, por exemplo, não regar as flores do jardim ali da casa, que eu vendo a casa para ele, deixa que ele regue as flores. Então, se ele não regar aquelas flores, eu volto a propriedade para mim? Não. Só existe reserva de domínio, repetindo, de coisa móvel para coisa móvel e relativa a pagamento que não for quitado. Então, atraso de pagamento só, tá? Ela não pode existir para demais situações, para outras situações aí, outras cláusulas. Bom, por que não pode existir a reserva de domínio para coisa imóvel? Eu não tenho como provar isso, mas eu imagino que é por conta do sistema financeiro de habitação, né? Se começa a liberar cláusula de venda com reserva de domínio para imóvel, ninguém vai procurar mais banco para fazer financiamento de imóvel,